Olá, eu sou a Évila, eu sou estudante de nutrição e vamos reagir juntos ao vídeo do Rodrigo Góes no Flow, porque eu ouvi dizer que ele andou comentando que um cara perdeu peso comendo apenas lanches, sei lá, do McDonald's. Ah, então agora depois da entrevista você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Gente, mas será que isso existe mesmo? Vamos ver como é que vai ser esse vídeo. Eu tenho altas expectativas em relação ao Rodrigo Góes, porque eu gosto muito do conteúdo dele. Mas vamos ver o que ele andou falando pelo Flow. Gente, um detalhe, se você tá tentando fazer uma reeducação alimentar, mas não sabe por onde começar, tá tentando perder peso, tá tentando começar a incluir novos hábitos na sua rotina e não sabe por onde começar, eu criei uma playlist específica onde toda semana eu coloco um vídeo com uma meta pra você estar incluindo na sua rotina algum hábito novo. E, gente, essa semana, no último vídeo dessa playlist, que é a nossa terceira meta, eu estipulei um objetivo de 10 comentários na publicação lá do vídeo. E se a gente bater essa meta de 10 comentários nesse vídeo, eu vou liberar pra vocês um vídeo incrível que ninguém faz, que é ensinando você a montar a sua própria dieta, onde você vai aprender a calcular suas calorias, fazer o déficit calórico, com foco em emagrecimento, numa dieta qualitativa, sem fazer grandes alterações na sua rotina. E eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante nesse processo. E, gente, imperdível. Então eu vou deixar o link da playlist nos comentários. Clica lá depois desse vídeo, depois que você terminar de assistir esse vídeo. Então, vamos pra reação. Esse bagulho que você falou de emagrecer e engordar tudo de novo, já aconteceu comigo diversas vezes. Claro. Mas assim, várias vezes. Teve uma época que lá pra 2011, 2012, eu tava muito magro. Porque eu entrei numa de que, pô, eu não ia mais comer pão, não ia mais comer... Sim. Sei lá. Muito errado isso. Cara, tem um trabalho muito legal de um professor dos Estados Unidos. Gente, a história do pão, e infelizmente é cultivada por um monte de blogueira que não sabe de nada sobre fisiologia humana, é incrível. Coitado do pão, o arroz, teve uma época que o arroz, meu Deus do céu, era super condenado. Hoje em dia tá mais tranquilo, mas, gente, o pão é um grande vilão, né? Só que não. Que ele fez com a turma dele, ele contratou, pegou o fast food da cidade e falou, cara, a gente quer fazer um trabalho aqui de dieta, o professor vai poder consumir só esse restaurante por 3 meses, mas ele vai ter uma meta calórica e vai adicionar exercício nisso. Ele comeu fast food todo dia, ele perdeu 25 quilos. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse cara. Estudo muito legal, porque o que acontece? Quando a gente fala de emagrecimento, 99% da equação são calorias. A gente tem que garantir que você gaste mais do que você está comendo. E é isso que a gente chama de déficit calórico. Então esse cara, lá o menu E eu vou ensinar pra você no vídeo se a gente bater a meta, hein? dos Estados Unidos Se tem liga. uma aveiazinha, mas todo dia ele comia burgers frita e um sorvete. Ele perdeu 25 quilos. E o que eu achei fascinante na época quando eu vi isso? Os exames dele todos melhoraram. Colesterol, testosterona. Por quê? O que melhora o exame é a perda de gordura. O quadro melhora, principalmente o perfil lipídico. Então, assim, a gente não precisa ser restritivo. Não estou falando para ninguém que comer só fast food, mas estou falando para ter equilíbrio e não demonizar os alimentos. Isso é estranho vindo de um cara da musculação e etc. Mas, assim, minha esposa, principalmente, ela trabalha muito com transtornos alimentares. Gente, olha que interessante o que ele falou aqui. E realmente eu já tinha ouvido falar desse estudo e tudo. Quem sabe eu também passo um vídeo aqui com vocês explicando melhor sobre isso. Realmente, o cálculo da dieta é um fator primordial para o sucesso do seu emagrecimento. É por isso que tem gente que, sei lá, faz a dieta da banana, faz a dieta do ovo, por exemplo, e acaba perdendo peso na balança. Mas não necessariamente o peso na balança é 100% de gordura. Quando você faz essas dietas que você restringe uma grande quantidade de alimentos, que você foca em apenas o alimento, como por exemplo essa dieta da banana, um exemplo, né? É muito provável que você perca também massa muscular. Então não é interessante porque você começa a ter deficiências nutricionais. Você vai perder peso? Sim, porque todo o déficit calórico, quando colocado em prática, faz você perder peso. Mas é com constância, provavelmente uma hora você não vai aguentar fazer essa dieta. É por isso que dietas malucas,
Elas dão resultado a curto prazo, mas a longo prazo elas vão ferrar o teu metabolismo e você não vai ter tanta adequação. Você tem dietas que você não consegue manter nem por mais de 1 mês ou 2 meses, que dirá a sua vida toda. Então, é muito interessante que você aprenda a comer antes de você tentar fazer uma dieta mais restritiva ou qualquer coisa do tipo, se for necessário, tá? Se for necessário. Porque se não for um caso mais urgente de uma doença específica que você precisa tirar aquele determinado alimento da sua rotina, a maioria das vezes não existe necessidade, a não ser que seja nesses casos específicos. Vamos continuar. E a gente vê que muitas vezes o transtorno alimentar em uma pessoa começou dentro de um consultório de nutrição. Com um cara fazendo a pessoa se sentir mal. Caraca. Nossa, gente, é verdade isso. Quem viu minha reação do vídeo da blogueira? Se você não viu, veja, que eu falo um pouco sobre nutrição comportamental e como esse tipo de dieta altamente restritiva e essa culpabilização do paciente em relação ao que ele come é algo muito prejudicial e pode sim acabar desenvolvendo alguns transtornos alimentares. Por isso que você não emagrece, você só come esse lixo. Comida não é lixo, cara. Então, às vezes, o profissional joga a culpa na pessoa quando não é assim. A pessoa tem que aprender um pouco sobre nutrição. Tudo é possível, as possibilidades são infinitas. E eu sou muito apaixonado por essa área. Porque eu era um cara que comia 6 vezes por dia tilápia e brócolis. Rapaz, o frango que minha mãe fazia tinha que ser na água, sacou? Não podia sal. Porque você chega num nível que você acha que todo mundo está fazendo errado. E você precisa comer porque você é hardcore. Você quer ser um bodybuilder. Mas não é assim, me deixou muito transtornado, principalmente pós-competições. Mas assim, esse lance do déficit calórico, você que é um nutricionista, tu vai saber me falar legal. Vamos lá. O déficit calórico, ele sempre funciona. O que eu quero dizer com isso? Jejum intermitente, por exemplo. Ah, legal. O que é o jejum intermitente? É mais um dentre inúmeras outras técnicas de dieta. Para quem que é legal? Aquela pessoa que gosta de um volume alimentar. Ah, eu gosto de fazer menos refeições e comer que nem um boi. Eu sou esse cara. Eu não tomo café da manhã, porque o meu almoço, brother... Jesus, man. Eu gosto, velho, de comer com os Jesus, olhos. man. Então eu não como de manhã. Mas, por exemplo, se eu for passar para um paciente jejum ou não, as calorias seriam as mesmas. O que muda? A janela de tempo que o cara come. Qual o jejum mais comum? 16 por 8. 8 horas comendo, 16 em jejum. O que ele está dizendo aqui? Por exemplo, tá? Existe um cálculo energético total que eu vou mostrar para vocês como é que faz nesse vídeo. Que, por exemplo, se o meu gasto energético total é de 2.500 calorias, eu faço um déficit calórico de 500 calorias para mim ingerir menos do que eu gasto, para que ocorra a perda de peso. Isso significa que se eu quiser manter o peso, eu continuo comendo 2.500. Se eu quiser perder peso, aí eu faço um déficit calórico, por exemplo, de 500 calorias, que é a média que a gente utiliza no dia a dia, e eu passo a ingerir 2.000 calorias. Se a pessoa faz um jejum intermitente, na janela de oportunidade, ela vai consumir as 2.000 calorias. Se a pessoa não faz um jejum intermitente, por exemplo, ela vai consumir as mesmas 2 calorias, mas distribuindo essas 2.000 calorias ao longo do dia. Vocês estão entendendo que as calorias são a mesma, apenas a estratégia do horário das refeições que é diferente? E aí, como ele falou aqui, para cada caso é um caso, tá? Não é que o jejum intermitente é a salvação do mundo, não é que a low carb é a salvação do mundo. O que é observado é a sua rotina, o que se adapta mais à sua rotina. Mas vamos ver o que ele continuou falando aqui. É uma técnica super válida. Todas as técnicas de dieta são iguais. Se eu fosse passar uma cetogênica para você, seria a mesma caloria. Uma low carb, uma high carb, uma flexível, que é a linha que eu gosto, porque eu sou flexível. Porra. O que eu me adapto também é na linha flexível. Eu amo comer, velho. Entendeu?
Você quer coisa melhor do que ter um Mas dia legal? Mas o que eu quis dizer é que assim, ó, eu já ouvi falar umas histórias que assim, cara, e assim, isso aqui a gente não levando em consideração que o cara tá em déficit calórico, tá bom? Sim, ele vai emagrecer. Não tem jeito. A não ser que tenha problemas hormonais, mas isso um exame de sangue pode mostrar. Mas o que acontece? A obesidade, principalmente, ela tá ligada a inúmeros outros fatores. Eu atendi uma menina que era muito obesa porque ela foi abusada. E qual é o gatilho? A comida. Ou o gatilho não, o que protege o coração dela? A comida. Então, assim, o déficit calórico funcionaria com ela, sim, mas é uma questão que precisa de um trabalho multidisciplinar. Um psicólogo, talvez um psiquiatra. Então, assim, o emagrecimento, principalmente para quem é muito obeso, é bem complexo. Não tem essa parada do meu corpo tratar diferente a comida que eu tô comendo baseado no tempo que eu fiquei sem comer. Não, a fisiologia é igual. O que acontece? É que eu já ouvi isso algumas vezes. Não, eu sou um cara que aceita mudar de opinião quando tem literatura científica. Eu vejo muita gente que é assim. Não, eu nem tô falando de literatura Não, científica, mas é porque não. o que a gente sabe hoje? Que 99% da equação são calorias. É a gente garantir que você coma menos do que você gasta. Só da gente estar conversando aqui, a gente está gastando caloria. Cada pessoa tem um orçamento calórico. E por meio de uma consulta nutricional, uma avaliação física, a gente descobre o seu orçamento. E nunca pode começar cortando muito, porque depois você não tem margem para diminuir a comida. O ideal é que a pessoa emagreça comendo o máximo de calorias possíveis. Dessa forma, o emagrecimento é mais duradouro. Exatamente, gente. O que muitas pessoas não sabem e ignoram é que, por exemplo, lembra que eu falei para vocês o déficit de 500 calorias? Tem pessoas que iniciam já um déficit calórico muito grande. Tem pessoas que deveriam ingerir, por exemplo, 2.000 calorias, que vão ingerir 700 calorias. Gente, eu já vi dietas com 500 calorias. É surreal, é surreal. Só que existe algo chamado adaptação fisiológica. Então, quanto menos calorias a gente ingere, mais lento o nosso metabolismo tende a ficar. Porque o nosso corpo, ele quer guardar essa reserva energética. Para o nosso corpo, gordura é uma reserva energética que a qualquer hora a gente vai precisar. Então, nós temos adaptações fisiológicas. Quando você começa a diminuir pequenas quantidades de calorias, por exemplo, essa média de 500 calorias, você vai ter uma quantidade para você trabalhar, sei lá, daqui a 3, 4 meses com o seu paciente ou com você mesmo. Então, é por isso que é interessante você ter paciência e fazer as coisas certas, porque o nosso corpo, gente, ele é uma máquina perfeita, ele se adapta muito fácil às situações em que ele é colocado. É muito difícil alguém ter sucesso a longo prazo. Muito difícil. Principalmente se ele segue um padrão muito restritivo de alimentação. É por isso, cara, que eu dou muita liberdade para os pacientes. As primeiras opções que eu crio são bem tradicionais, hardcore, mas eu dou opções flexíveis. Esse fast food é muito importante para mim. Eu calculo para você. É parecido com o que o Cariani fala, cara. Foi o que ele fez. E sabe uma coisa que eu observo muito? As pessoas acham que o nutricionista, ele vai julgar o que você gosta de comer. Então, por exemplo, no meu estágio, nós encontramos 2 grupos de pessoas, né? O grupo de pessoas que não falam a verdade quando a gente pergunta o que você costuma comer, o que você gosta de comer. Eu gosto de comer arroz, feijão, beleza, mas e, por exemplo, no final de semana, o que você gosta de comer que você talvez não considere muito saudável? Não, eu continuo só com arroz com feijão. Você não gosta de uma pizza? Você não gosta de um sorvete? Você não... Sabe? E a pessoa tem medo de falar pra gente, com medo da gente julgar ela. Mas, na verdade, na maioria das vezes, se você for num profissional que realmente tenha essa estratégia de uma dieta mais flexível, é só pra gente calcular no plano alimentar dele uma quantidade que ele vai estar ingerindo daquele alimento que ele gosta ocasionalmente. Então, assim, não todos os dias, é claro, mas ali como uma substituição. Por exemplo, uma vez no mês eu quero ir no McDonald's. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer o sanduíche. Beleza, a gente calcula o plano alimentar para no final de semana você comer o seu sanduíche. Quais são as orientações que a gente faz? Vamos comer só um, né? Vamos diminuir a quantidade de refrigerante. Quem sabe ali um refrigerante zero, diminuir a quantidade, né?
Então, assim, você vai ajustando o plano alimentar de acordo com a rotina do paciente, não com um julgamento em si. Fez na Karina minha é dieta. bom, Karina é fera. A minha dieta, ele que fez lá, ele que montou, não sei o quê. Ah, que legal. Talvez em conjunto com a esposa dele, que é nutricionista É também. Nutri, né? É. E a ideia, o que ele fala pra gente é exatamente isso que você tá falando. Que se você pega o cara e fala assim, por exemplo, você virar pra mim e falar assim, irmão, você não vai comer pão. Fudeu. Eu respiro pão. Meu negócio é exato. Eu respiro pão. Então tem que ter pão na minha dieta. Tem, E tem um sanduichinho. jeito de ter pão na minha dieta, Claro. entendeu? Porra. Então eu entendi com ele me explicando que Gente, olha como assim. Olha como é horrível o terrorismo alimentar. Um pãozinho, por exemplo. Ah, beleza, você não costuma comer o pão no café da manhã, ótimo. Mas tem aquele dia que você não quer fazer uma janta. Um sanduíche natural com fontes de proteína e o carboidrato do pão pode perfeitamente substituir o jantar tradicional. Olha que interessante. Então, assim, fazer um sanduíchezinho natural, você preparar o sanduíche, colocar fonte de legumes ali, enriquecer aquele sanduíche, deixar bem saboroso, colocar mesmo até alguma variedade de queijo e colocar o seu pãozinho ali, gente, maravilhoso. Só que, ai, gente, vamos continuar. Tô amando, Rodrigo, maravilhoso. que essa parada da relação, a relação com a dieta, ela não pode ser de sofrimento absoluto. Não. Porque se ela for de sofrimento absoluto, eu não quero mais te ver. Sim, eu não quero. sim. Quando eu puder comer, fudeu. Sim. Isso tem a ver com como a nossa dieta ela é montada de uma maneira que a gente não sofre para fazer. Eu tô falando a gente, eu e o Jean. O que acontece? Chega na hora, aquele momento especial, e a gente pode comer O que quer? o que quer. Cara, eu nem sinto vontade de meter o pé na jaca. Porque você está com a dieta adequada para você. Então, assim, eu fico muito chateado quando eu vejo profissionais da nutrição prescrevendo protocolos extremamente restritivos como se a pessoa fosse um robô. A gente chama muito isso de hipocrisia nutricional. O cara prescreve o impossível, ele sai e tá no boteco, comendo uma batatinha frita, uma cervejinha. Então, assim, a gente tem que ser realista. A nutrição é muito além de nutrientes. É o que eu falei anteriormente, é memória efetiva, são fatores culturais, é o bolinho na casa da vovó. A nutrição não é sobre restrição, é sobre possibilidades. Por que tu foi estudar nutrição? Gente, isso é poético. Olha que poético. A nutrição não é sobre restrição, é sobre possibilidades. Gente, olha que coisa linda. Menina, adorei essa frase. Eu vou incorporar ela no meu dia a dia. Com dieta, eu fiz dieta restritiva uns 5 anos seguidos, brother. Tipo, comendo sem sal. Cara, frango na desperdiçou 5 anos da tua vida. Foi. Deixei relacionamentos porque eu levava marmita. Então, assim, a minha relação com a comida era muito pobre. E quando você estuda, você vê que muita gente não sabe de nada e está destruindo a saúde das pessoas. Por isso que a minha missão como nutricionista não é ensinar e dar alta. Não quero uma pessoa presa pro resto da vida. Tem gente que vai 3 vezes, valeu, eu não quero te ver, procura outra agora. Tô brincando. Mas assim, eu quero ensinar e libertar. E as possibilidades são infinitas. A dieta que a pessoa pega, eu quero que ela pegue e fale, poxa, isso aqui até que é um estilo de vida. E não se engane, nenhuma dieta é fácil. Mas quando ela respeita quem você é mais fácil de você pensar 2 vezes se vai seguir ou não. Isso você falou da dieta ser fácil, de fato. Como eu disse, minha dieta é uma boa dieta, que respeita, por exemplo, o fato de eu querer comer pão, mas eu tenho que abrir mão do Sacrifícios. donut. Cara, ninguém sobe as escadas do sucesso com as mãos no bolso. Ninguém. E os benefícios de uma dieta não é só ficar static, é você se sentir bem à disposição, é você colocar uma roupa e falar, pô, que massa essa roupa, bicho, ficou legal hoje, eu me sinto bem, eu me sinto Superman, quase como um suco. Algumas pessoas me perguntam qual foi a parte mais difícil no meu processo de reeducação alimentar. E eu falo que eu não passei fome, mas o mais difícil foi passar a vontade. A vontade de comer mais do que eu deveria comer. Então, sabe aquela vontade de repetir, de pegar mais um pedacinho, de comer fora do que foi combinado?
Porque, poxa, uma dieta que é uma dieta mais... que te dá mais liberdade de escolhas, não é uma dieta que você pode continuar comendo a quantidade que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Você tem que começar uma rotina. E, gente, iniciar uma rotina é realmente a parte mais difícil que eu considero. Você olhar para aquilo e você comer a quantidade certa que você tem que comer, porque aquele não é o momento de você comer mais do que aquilo. Então, eu não passei fome, mas eu passei vontade. Controlar essa vontade é desafiador, mas quando você consegue, você se sente, poxa, eu venci a mim mesmo, sabe? É gratificante. O benefício que traz, sabe? Então, assim, o grupo mesmo que eu gosto de trabalhar são obesos. São obesos, velho. Porque são pessoas que são acostumadas a serem subjugadas em consulta. Aham. E o que eu percebo no consultório? Quanto mais pesada a pessoa é, menos ela reporta que come. Gordo é mentiroso. Entendi. You don't lie to me. Entende? Mas eu percebo que muito disso é por elas terem sofrido muito na mão de profissionais que culpam só a pessoa ao invés de ensinar. Ó, se você quer, se esse sanduíche é muito importante pra você, que tal você fazer assim antes de comer ele? Nossa, olha, exatamente o que eu tinha falado pra vocês. Sobrar um pouquinho de caloria pra isso? O gordo mente no peso também, né? Muito. Só que, pô, o cara vai lá no teu consultório e mente no peso, nem que tu vai... Cara, eles não falam a verdade. Tem Fala, qual que é o peso de um cara grande que vai se consultar contigo? 160 quilos. 160 é difícil Bom, no teu consultório tem uma balança... Não, maneira. minha balança é até 150 quilos, mas esses indivíduos eu não peso. Eu peso em jejum, tiro a foto e vai pra consulta. A balança que ele tem. A minha é até 150, eu tenho que evoluir e comprar outra. Porque eu gosto muito de ajudar essas pessoas. Gente, eu passei isso até aqui em casa mesmo. Quando a gente iniciou o processo de educação alimentar, foi eu e o meu marido. No comecinho ele estava pesando 110 quilos, se eu não me engano. E realmente é um trabalho muito psicológico também em relação a esse processo. Por isso que é importante você entender um pouco de nutrição comportamental, que é essa área que o Rodrigo pega muito para você conseguir trabalhar com obesos. Aqui em casa éramos dois, eu e o meu marido. Então ele estava ainda mais obeso do que eu, mas assim, é muito importante que você tenha esse entendimento de construir essa relação de uma forma saudável com a alimentação. Só que é algo que me demanda muito tempo, porque na consulta você se doa muito. Às vezes você escuta 2 horas a pessoa falar. Por isso que eu não estou conseguindo mais atender atualmente. Estou com lista de espera. Mas... E é isso, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado aí das observações que nós fomos colocando ao longo do vídeo. Gente, o Rodrigo Góes é maravilhoso, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. E do Flow também, que o Igor tá nessa empreitada com a Cariane, tá sendo muito interessante acompanhar os resultados dele, do Serjão. Gente, eu adoro acompanhar esses projetos assim, que a gente vai acompanhando o que a galera vai passando e a gente vê muito isso na nossa prática também. Então é isso, meus amores. Lembrando que eu vou deixar o seu passo a passo da sua playlist. Clica no link que eu vou deixar lá nos comentários e assiste os vídeos. Tenha paciência e assiste, que eu tenho certeza que se você colocar na sua rotina as dicas que a gente está dando lá, organizando tudo direitinho, na ordem certa, para você começar a incluir esses hábitos na sua rotina, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai ter ótimos resultados. Também você pode me seguir no Instagram, que eu comecei uma conta muito recente. Eu prometo que eu vou aparecer mais vezes por lá, mostrando meu dia a dia ali no Stories, coisa que não dá para ficar gravando para vídeo e tudo mais. Você pode me seguir no Instagram. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.